meu filho teve esofagite eosinofílica, ou seja, aquela inflamação do esôfago causado por aquela célula que causa o processo alérgico, uma das células que causa o processo alérgico, chamado eosinófilo, e melhorou com a dieta de exclusão de leite. Porém, 3 anos depois, ele teve uma reação alérgica ao leite por ingestão acidental e quase morreu. Olha que coisa importante isso. O mais incrível é que o médico alergista, antes de fazer a retirada do leite, fez o teste alérgico de pele e IgE específica também, que é IgE no sangue, ou seja, ele fez o teste de pele, aquelas gotinhas que a gente coloca na pele para ver se deu reação ao leite, e fez também a dosagem do anticorpo IgE no sangue e veio tudo negativo. Como é possível? Tem ligação de esofagite eosinofílica com alergia grave ao leite? É uma pergunta muito importante. Ou seja, a gente sabe que a alergia eosinofílica ela tem a forma de se tratar através dos 3D. Isso é uma forma prática de nós lembrarmos como tratar a esofagite eosinofílica. 3D, D de dado. O primeiro D é a dieta. E a dieta é uma das dietas utilizadas, é a retirada progressiva dos alimentos. É o 2, 4, 6. A gente primeiro retira 2 alimentos principais, leite e clara de ovo, depois retira mais 4 alimentos principais, se não houver melhor, e depois 6 alimentos principais causadores de esofagite eosinofílica. No caso, foi retirado somente o leite, né? E houve melhora desse quadro clínico. O outro D, para que a gente complemente, é justamente o uso de drogas, né? O uso de medicações, drogas ou medicações, por exemplo, o corticóide deglutido, a budesonida. Deglutida é uma medicação para o tratamento da esofagite eosinofílica. O uso de antiácidos, como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, os inibidores da bomba de próton, é a classe de antiácidos que é utilizada também. E existem alguns trabalhos na utilização do sucralfilme, que é um protetor do esôfago, mas ainda é algo um pouco controverso, que de certa forma precisa ser mais estudado. E o outro D é quando o esôfago ele sofre um remodelamento dele, ele começa a diminuir de calibre, e essa diminuição de calibre, por sua vez, começa a impactar o alimento, né? Fazer com que o alimento não consiga descer. Então existe um tratamento chamado dilatação do esôfago que também pode ser feito. Então 3D, drogas, dieta e dilatação. Então, nesse caso, ele fez o tratamento, provavelmente somente com a exclusão do leite, melhorou muito do quadro clínico, 3 anos ficou bem, sem sintomas. 3 anos depois ele teve uma reação alérgica por ingestão acidental e quase morreu. Ou seja, pelo que ele contou aqui, provavelmente ele teve uma reação anafilática, uma reação de choque anafilático e quase morreu, né? O mais incrível é que o médico alergista fez a retirada do leite, fez o teste alérgico de pele e IgE específico e outro negativo, ou seja, os testes vieram todos negativos, né? E, de certa forma, ele pensou que pudesse estar seguro em relação a isso. É importante isso porque, se porventura ele desenvolveu esofagite eosinofílica, é porque ele já tinha uma certa sensibilidade ao leite, né? E essa sensibilidade ao leite, ela não estava evoluindo para alergia ao leite, porque apesar do paciente estar desenvolvendo a doença esofagite eosinofílica, ele estava consumindo leite antes de começar o tratamento. Então, essa sensibilização, por sua vez, não virava alergia, porque aquele consumo prévio do leite fazia com que o paciente ficava tolerante e fazia então com que ele não desenvolvesse as reações graves alérgicas, tá bom? Isso é muito importante a gente definir para que vocês entendam. Houve a retirada completa do leite para o tratamento da esofagite eosinofílica, então o que aconteceu? Retirando completamente o leite, acaba não havendo uma exposição contínua diária da proteína do leite e acaba então tirando a tolerância, apesar do paciente estar sensível ao leite. Então, provavelmente, ele ficou sem tolerância ao leite. Negativou o teste alérgico, o prick test negativou, porque realmente a quantidade de IgE total deve ter diminuído nesses 3 anos, negativando o prick test, negativando também o resultado da IgE específica ao leite no exame de sangue, mas a possibilidade, ou seja, o potencial dele desenvolver alergia, ele aumentou muito
justamente por causa dessa retirada da tolerância. E quando ele entrou em contato com o leite, então ele desenvolveu não só a sensibilização, mas ele já foi direto desenvolvendo uma reação grave ao leite, tá bom? O que se deve fazer nesse caso? Tá? O que é preconizado nesse caso? O teste alérgico sozinho não resolveria. Então, o teste alérgico às vezes pode vir negativo e, mesmo assim, na reintrodução do leite, o paciente pode evoluir para uma reação grave ao leite, porque ele pode sair da sensibilização e ir direto para a reação grave ao leite. Então, nesse caso, antes de realmente iniciar o consumo diário crônico do leite, precisa-se fazer o teste de provocação oral, TPO. Então, o médico, no lugar apropriado, numa clínica de alta complexidade, com alteração para fazer o teste de provocação oral, ele então, ou também num hospital, ele faria sob supervisão médica, com todo o aparato necessário para retirar o paciente da crise, então induziria, exporia o consumo do leite supervisionado por médico, para saber realmente se aquele paciente ele teria indicação de fazer o uso, o consumo de leite e derivados durante a sua vida, pós a recidiva, pós a melhora do quadro de esofagite eosinofílica, entendeu? Então, esse seria a conduta talvez mais segura, por assim dizer, que colocaria em menos risco a vida do paciente. O seu relato foi excelente, tá? Porque isso pode acontecer com muitas pessoas e muitas pessoas, por sua vez, não teriam essa noção. E eu ainda iria mais ainda, porque eu acho que nós precisamos ser redundantes naquilo que a gente faz. Eu ainda faria, por assim dizer, alguns testes de provocação oral durante alguns dias, supervisionado por médico, porque às vezes você faz o primeiro teste de provocação oral e às vezes pode dar negativo, entendeu? Então eu faria alguns testes justamente após o primeiro teste de provocação oral para a gente saber realmente se o paciente poderia desenvolver uma reação posterior, porque às vezes o teste de provocação oral ele foi aquele teste que induziu a sensibilização, mas o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo teste de provocação oral seriam os testes que aí realmente poderiam apresentar ou não a reação alérgica grave ao leite, tá bom? Mas é importante, muito boa a sua pergunta, por isso que eu tive que separar e tive que colocar aqui na nossa live livre, né? A nossa live que não é live para a nossa live aberta, por assim dizer, não a live dos membros, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.